Eu sei que dói, principalmente quando nós não temos as respostas que procurávamos. E assim, eu quero gravar esse vídeo da forma mais simples possível, porque eu acredito que hoje o que nós precisamos é voltar à simplicidade. Nesses dias eu tenho publicado a respeito de um tema tão emergente que eu não imaginava o quão urgente era esse tema que eu tenho falado, e hoje nós iremos falar sobre suicídio. Se você já teve ideações suicidas, ou se você conhece alguém que está sofrendo com uma profunda dor, por favor, envie esse vídeo e eu quero que ele atinja diretamente as pessoas a quem o Espírito enviar. Hoje, mais do que nunca, nós estamos vivendo em uma era em que nós estamos hiperconectados, mas perdemos o vínculo. Cada vez mais estamos sendo forçados a produzir, a performar, e isso tem cansado. Eu sei o que é se sentir cansado. Também sei o que é calcular e tentar cogitar o fim da própria existência. E aqui, eu quero me apresentar. Meu nome é Danilo Martins. Algumas pessoas me conhecem como um policial militar, outras como um pastor, outras como um psicanalista e outras como um autor. No meu primeiro livro lançado, Morte, uma meditação sobre a dor, eu falo sobre este tema, mas não desenvolvo muito e confesso que o meu próximo livro, que está para ser lançado esse ano, eu irei abordar sobre esse significado da existência. E para falarmos sobre suicídio, temos que passar por um tema que eu acho primordial, que é a ciclotimia. O que são ciclotimias? Ciclotimias é a capacidade do nosso organismo de se regular, ou seja, essa alternância de humor que acontece em todos os indivíduos. Ela é comum, ela é normal e ela é necessária. Quando nós estamos passando por momentos de tristeza ou momentos de decepção, seja qual for ele, pode ser um problema no trabalho ou pode ser um problema de falta de trabalho, um problema conjugal, um problema de um relacionamento, um problema financeiro, situações que são acometidas no nosso cotidiano e o nosso organismo percebe. Nós produzimos hormônios que atuam como neurotransmissores e a própria palavra já entrega o significado. Esses hormônios irão transmitir informações neurais. E para esses hormônios, nós temos características como, por exemplo, esse que faz o ser humano se sentir tão para baixo, tão concentrado em si mesmo, como, por exemplo, o cortisol. É uma forma do nosso organismo de produzir a homeostase. Isso é necessário. Nós precisamos nos equilibrar para existir. E talvez o que você tenha sentido ou o que você já sentiu, e até mesmo o que você irá sentir, seja uma tentativa do organismo de te convidar ao equilíbrio. E essa homeostase, ela faz com que nós nos sentimos, ou para que nós possamos perceber a existência, a gente pode se sentir muito alegre, a gente pode se sentir em um pico de euforia, mas também a gente pode se sentir no mesmo dia, poucos minutos, horas depois, muito triste com uma notícia, com uma evidência. E para isso, nós precisamos interpretar que ainda que dentro de nós esteja sendo produzido vários hormônios, nós não somos tudo aquilo que o nosso corpo percebe. E para isso, que deve ser desenvolvido uma consciência que possa passar para além dos limites hormonais. Esses limites hormonais, eles acontecem, eles são colocados, melhor dizendo, como uma capacidade do homem de ser homem. Agora, a nossa consciência, ela fala muito mais sobre a capacidade de ser um homem ou uma mulher. Ela fala sobre a capacidade de sermos eternos. Eu acredito que a consciência ela aponta para uma imortalidade ou uma eternidade. E para isso, essa ciclotimia, quando nós estamos sendo configurados nesses balanços, a gente precisa interpretar que nos momentos de tristeza nós não precisamos alternar a nossa consciência para tentar fugir desses períodos. E hoje na nossa era nós temos muitas fugas. Nós temos a produção de neurotransmissores que podem fazer com que
você e eu sintamos alegria ou euforia de uma forma muito barata, como por exemplo o álcool, como por exemplo a pornografia, como por exemplo também qualquer tipo de entretenimento. E essas fugas, essas evasivas, elas de alguma forma elas entregam sim um escape, mas é muito curto. Depois o nosso organismo ele vai produzir um efeito mais devastador para tentar reequilibrar aquilo que nós estávamos sentindo. Então, essa ciclotimia ela pode ser regulada de inúmeras formas, com atividades físicas, ela pode ser regulada com uma alimentação mais saudável, ela pode ser alimentada também de uma forma em que você consiga perceber quem você é através da leitura, através da arte, através da dança, através de inúmeras formas onde você consiga sobrepor aquilo que você está sentindo de uma forma em que você consiga se analisar e se perceber independente da corrente hormonal que está correndo dentro de você. E passando da ciclotimia, nós podemos entrar sobre a ideação suicida, que são pensamentos paulatinos que progridem dia após dia, semanas, meses, anos e vão construindo uma base falando a respeito da autoaniquilação. São pensamentos onde colocam em xeque a nossa existência. E pode ser que você tenha tido ou esteja tendo esses pensamentos com essa dor que você está vivendo. Eu já tive esses pensamentos. Há 4 anos atrás, quando eu comecei a escrever o último livro que eu lancei, porque pessoas empáticas atraem narcisistas, eu comecei a ser entregue à percepção de dores do outro em que se assimilavam à minha. E foi quando eu pensava que a minha existência não tinha mais significado, é que uma força dentro de mim atuava de forma contrária a essa percepção, me entregando uma vontade de descobrir o porquê que eu estava sentindo aquela dor. E conforme foi passando todos esses anos, eu fui entendendo que a dor, ela carrega dentro de si a esperança. Nós nunca conseguiremos entender a esperança se nós não desvendarmos a dor. A dor, ela nos acompanha até ela ser significada. E para isso nós precisamos enfrentá-la. E eu acredito que a maior dor humana, ela é enfrentada na solidão. Quando nós adquirimos essa capacidade, essa coragem de nos encarar, de nos investigar, de tentar entender de fato quem nós somos, independente da observação, independente das opiniões e independente das coerções. E eu acredito que a ideação suicida, ela fala também de um cansaço. Nós estamos vivendo em uma sociedade cansada, onde a todo momento estamos sendo empurrados para produzir mais, para conquistar mais, para alcançar mais. A ordem monetária está cada vez mais imperativa. Cada vez mais estamos tendo que produzir para consumir. E esse consumo, ele não consegue entregar paz. E para isso, nós enfrentamos dificuldades que falam sobre a nossa existência, não só sobre a sobrevivência. Zygmunt Bauman já falava no século passado dessa era líquida. Hoje, as relações elas se dissolvem muito rápido. A todo momento estamos a contato com pessoas de qualquer lugar do mundo, mas estamos perdendo o contato com nós mesmos. Eu acredito que nós estamos vivendo a maior crise humanitária que a nossa humanidade já viveu. E talvez esses pensamentos suicidas, essas ideações, elas possam estar se comunicando a você diante de um luto, diante da perda de um relacionamento, diante de um divórcio, diante de um desemprego, diante de uma falência, diante da dificuldade de conquistar algo. E isso acontece porque quando nós colocamos a nossa esperança em algo que está para além de nós, quando nós acreditamos sim, que a nossa vida se significa por aquilo que nós alcançamos. E quando não alcançamos ou quando nós perdemos, aí sim, fica aquele vazio, porque a âncora da existência estava em coisas. E é para isso que vem esse vídeo, trazendo a significação de que ainda que você tenha perdido, entenda que a existência inteira, tudo que existe está dentro de uma arquitetura que fala sobre um amor. E eu sei que é muito difícil entender o amor no luto, é muito difícil entender o amor quando se perde, mas é aí que ele se manifesta. O amor se manifesta quando nós não temos o benefício
do próprio amor. Quando o benefício de amar, ele de alguma maneira não alcança somente a nós e ele consegue nos lançar a necessidade daqueles que estão próximos a nós. E pode ser que você nunca tenha as respostas da sua dor. Pode ser que você nunca tenha as respostas objetivas dos traumas que você passou. E a vida, ela não está aí para entregar essas respostas. Eu acredito que a resposta ela acontece quando nós nos movimentamos e existimos. Ainda que não tenhamos a resposta objetiva, alcançaremos sim a resposta subjetiva aplicada à nossa existência, de modo que eu, você, podemos não alcançar a resposta, mas podemos ser a resposta. E essa resposta, ela não precisa responder a todos os enigmas, mas ela consegue dar uma força diária para resistir a mais um dia mau. E aqui, nesta simplicidade que eu quero falar sobre este tema tão pesado, porque talvez tenham ensinado durante vários anos que você sim precisa finalizar essa dor, que você precisa produzir mais dinheiro, que você precisa conquistar, que você precisa viajar mais, que isso vai embora e talvez você tenha feito tudo isso ou tenha tentado fazer tudo isso e não tenha conseguido chegar a essa conclusão. E aqui, nesse chão da existência que há a verdade da própria existência, que talvez nós não nos livraremos dessa dor, mas conseguiremos carregá-la através de uma força que opera em nós muito além da nossa existência. O suicídio, ele acontece como um surto. Durkheim mesmo disse isso. Durkheim foi o único sociólogo que estudou isso a fundo, a ponto de produzir o seu livro mais lido e mais profundo. Durkheim diz que o suicídio é um fator social e, de fato, eu acredito também nisso. Nós, como sociedade, estamos marginalizando e estamos esquecendo o outro. Aquele que não consegue acompanhar o curso dessa sociedade é esquecido, é colocado de escanteio. E nós estamos perdendo a empatia, estamos perdendo o olhar do semelhante. Nós estamos provocando cada vez mais a usura para que possamos acumular mais, para que possamos, sim, adquirir mais. E eu acredito que o medo de não ter pode ser também a causa de muitos males. E desde quando eu tenho postado essas mensagens, eu recebi inúmeras mensagens. E essas mensagens falam a respeito das pessoas que pensaram sim tirar a própria vida, pessoas que estavam opressas, e eu acredito que o suicídio ele vem sobre a ordem econômica com memórias afetivas e uma opressão espiritual. E essa opressão espiritual ela se aplica ao ser que não tem essa âncora no seu espírito. E aqui eu não falo só sobre religião, eu falo sobre uma espiritualidade que te liga a um eterno, que te dá um significado a essa existência que vai para além dela. Porque quando nós vamos na natureza, por exemplo, nós encontramos coisas mortas, mas de fato a gente não consegue discernir a morte na natureza. Quando nós vemos um animal que foi morto por um outro, aquele animal, quando ele é morto, se ele não for comido, os seus restos mortais vão servir de alimento para outros tipos de animais, para parasitas, para bactérias, de modo que aquele corpo ele se decompõe. Ou seja, a vida, quando ela deixa de ser vida na natureza, ela entra em uma decomposição, ou seja, ela se compõe em outras formas de vida. Então, na natureza, eu tenho a morte, mas eu não tenho um assassinato. Na natureza, de fato, eu também posso olhar e falar, morreu, mas nada na natureza se finda pela morte. Então, a morte não é o contrário da vida. A vida não tem contrário. A vida só tem uma continuação. E a morte, de fato, é uma decomposição, ou seja, uma composição nova de uma outra existência. E assim se aplica aos seres humanos. Quando aquele que está atolado em sentimentos pesados pensa em findar a própria vida, na verdade ele está pensando em se decompor, ele está pensando em existir de outras formas. Porque de fato a dor e a sua vida, a dor e a existência estão tão entrelaçados que fizeram uma fibrose. E o próprio ser não consegue discernir de fato o que é ele
e o que é a dor. E para isso, vem o pensamento de autoextermínio. E esse pensamento de autoextermínio, quando ele consegue alcançar o pico da racionalidade, aí sim, há o surto da autoaniquilação. E nós podemos remediar isso, sim, com uma consciência fortalecida. Porque ainda que você esteja sofrendo, ainda que você esteja deitado numa cama, ainda que você esteja me assistindo em lágrimas, ainda que você esteja só, ainda que você esteja abandonado, ainda que você esteja se sentindo inútil, eu tenho essa mensagem para te dizer que a sua vida pode começar agora. É agora, nessa inutilidade, quando você não é mais útil de fato, é que você está descobrindo de fato que é a existência. Quando você não consegue mais produzir nada, quando você não consegue mais ser financeiramente rentável, quando você não consegue mais entregar aquilo que as pessoas esperam, aí sim está o eixo da sua existência. E esse eixo da sua existência, ele pode pulsar para atrair vida e uma vida que vai superabundar, porque o pouco que chega até você neste instante já é muito. E olha só, se você está assistindo esse vídeo foi por pouco. E é esse pouco que te trouxe aqui. Esse pouco que te convidou a assistir esses minutos tão importantes e tão cruciais. E eu quero me dispor a ser seu acompanhante nessa trajetória. Eu tenho um canal como podcast em todas as plataformas digitais, no Spotify, eu tenho no SoundCloud, eu tenho no Deezer, que você pode me acompanhar, basta digitar o meu nome, Danilo Martins, e qualquer outra palavra, depois alma, coração, Jesus, fé, esperança, alma, sentimentos, espírito, digite e me encontre. Se você quiser me encontrar nas minhas redes sociais, ou Danilo Martins. Eu estou disposto a te ajudar, e se você gosta de ler, o meu livro ainda está disponível à venda, tem pouquíssimas unidades, porque pessoas empáticas atraem narcisistas, e o próximo livro está para ser lançado ainda nesse primeiro semestre. E eu quero me dispor a construir mais capítulos para falar a respeito deste tema, e esse vídeo é simplesmente introdutório. Eu espero que você tenha se conectado a essa mensagem. E aguarde o segundo capítulo para que a gente possa se conectar. E se possível, comente, me envie e-mail, me envie mensagem, que vai ser um prazer saber da sua história e me doar ao seu universo, para que a gente junto possa se completar e assim formarmos um elo, uma corrente que fala para além dessa existência e convide a eternidade no aqui e agora, que é o que eu acredito. Que o céu, ele não é um lugar que eu estou indo, ele é um lugar que eu me torno. Por isso que é possível sim viver uma plenitude de vida aqui, mesmo sofrendo, mesmo sentindo dor, porque a nossa existência ela aponta para algo muito maior do que nós. Porque a nossa existência não fala só sobre nós, ela fala sobre algo muito maior e duradouro. Muito obrigado por estar até aqui. Diz que gravou.